Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos iniciar a correção do volume 2 do PET relacionado ao nono ano. Então se você está com alguma dúvida sobre o Teorema de Tales, não entendeu alguma coisa, já sabe. Fica com a gente até o final desse vídeo, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a nossa correção. Iniciando a nossa correção, a nossa primeira atividade era para fazer uma leitura, um texto aqui que falava sobre Tales de Mileto, né? Um pouco da vida dele e também do teorema que ele criou. Depois da leitura, nós temos aqui algumas perguntas, né? O que você acha de conhecermos um pouco mais o famoso Teorema de Tales? Vamos lá. Eu vou fazer o passo a passo aqui da atividade número 2. Então, a primeira coisa que era para a gente fazer era um feixe de retas paralelas, né? Onde essas retas se chamariam R, S e V. Vale destacar que quando você vai utilizar uma letra para nomear uma reta, ela sempre vai ser minúscula. E para apenas relembrar aqui também, retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar, né? Por mais que essa reta aqui continue infinitamente, a reta R continue infinitamente aqui e a S também, elas nunca vão se tocar. Então, isso que são retas paralelas. Depois era para a gente fazer duas retas transversais aqui, né? Que seriam chamadas de T e U. Então, vamos colocar aqui o nome delas, né? T e U. E a gente ia ter aqui os pontos KLM. Então, vamos colocar aqui KLM. São esses pontos aqui. Os pontos sim com letra maiúscula. Então, nós temos aqui KLM, N, O e P. Então, era para a gente fazer isso daqui. E aí, logo depois que a gente fizesse isso, tinha um item, o item 5, que pedia que a gente medisse esses segmentos de reta que foram criados, né? O KL e o LM, o NO e o OP. Aí, obviamente, vai dar um valor diferente cada um, né? Porque cada um fez de uma forma. Então, o meu aqui, o K e o L, ficou 2 e o LM ficou 5, né? 2 centímetros de K até L e 5 centímetros de L até M. Então, eu vou colocar aqui 2 e 5. Aqui no NO ficou 4 e aqui no OP ficou 10. Então, era para fazer isso daqui e apenas fazer a medição depois e colocar aqui na atividade número 5, no item 5, né, da atividade 1. Na verdade, atividade 2. Aqui na letra A, compare as duas frações obtidas, o que podemos afirmar sobre elas. Então, nós temos aqui as frações 2/5 e 4/10. E quando a gente vai comparar, né, logo de cara aqui, a gente consegue identificar que elas são frações equivalentes. Né? O que são frações equivalentes? São frações que são representadas aqui com números diferentes, né? Um inteiro foi dividido em 5 partes e o outro em 10, mas que representa a mesma quantidade. Então, se você comer 2/5 de um bolo ou 4/10, você está comendo a mesma quantidade de bolo. Tá? E como que a gente faz para já identificar de imediato que as frações aqui são equivalentes? O 2 para virar 4, eu multiplico por 2, correto? Então, aqui embaixo eu também vou ter que multiplicar por 2. E a sentença ficou verdadeira, né? 5 vezes 2 de fato é 10. Então, são frações equivalentes. Se eu pegasse, por exemplo, aqui 3/7 e 6/10, o 3 para virar 6 foi vezes 2. O 7 vezes 2 não dá 10. Então,
6 décimos não é equivalente a 3 sétimos. Para ser equivalente, você tem que ter em cima e embaixo multiplicado por um mesmo número ou dividido. Né? Se você dividir o numerador por um determinado número e o denominador por esse mesmo número, você também vai encontrar frações equivalentes. Então, na letra A, essas frações aqui, o que podemos afirmar sobre elas, vamos colocar aqui, são equivalentes. Depois, na letra B, tente enunciar o teorema de Tales. Né? Então, o teorema de Tales, o que ele fala para a gente? Que um feixe de retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos de retas proporcionais. É isso que o teorema fala para a gente, tá certo? Aí depois dessa atividade, nós temos aqui a atividade número 3, que era basicamente apenas para a gente observar e entender como que funciona, né, essa questão dos segmentos de retas proporcionais aqui. Então, aí ele pegou o mesmo desenho, e aí ele fala para a gente agora que KL mede 5 e LM mede 10. NO mede 15 e aqui a gente não tem o valor. Aí ele foi e montou uma razão aqui, ó. Ele pegou o segmento de reta T, ele pegou os segmentos de reta que fazem parte da reta T e montou uma razão, ó. KL deu 5, né? E LM deu 10. Isso vai ser igual, porque frações equivalentes são iguais. NO é igual a 15 e o X é o valor de OP. A gente aqui consegue resolver essa situação, a gente consegue encontrar o valor de x aqui apenas utilizando o raciocínio que eu mostrei anteriormente. Ó, o 5 para virar 15, o que a gente faz? Multiplica por 3. Então eu vou pegar o 10 e vou multiplicar por 3 também. Então esse x vai ser igual a 30 e não precisa nem da gente resolver a nossa regrinha de 3. Aqui, ó, o que ele fez? Ele inverteu a ordem. Então, em vez dele pegar KL, LM, ele pegou LM, né? E KL, ó, ele colocou o 10 em cima e o 5 embaixo. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa aqui na reta U. Se eu comecei por baixo e depois peguei a de cima, na reta U a mesma coisa. Eu vou pegar o de baixo e depois eu vou pegar o de cima. E ainda fez um outro modelo que ele fez aqui, ó, o segmento de reta KM, né? Que foi o KL somado com o LM, né? Ó, 5 mais 10. Então ele fez aqui, ó, 5 mais 10, colocou no numerador, e o denominador ficou aqui como o 10. Então o que eu vou fazer do outro lado? A mesma coisa. Eu vou pegar a soma de tudo, que foi o 15 mais x, né? Que a gente não tem o valor de x aqui, sobre x. Aí você vai multiplicar cruzado aqui e vai encontrar o valor de 30. Então, se a gente olhar, não precisa fazer, lógico que em alguns casos vai ser preciso fazer a regrinha de 3, que a gente não vai conseguir identificar logo de cabeça, mas em alguns casos a gente consegue poupar algum tempo aí. Então, agora eu vou colocar aqui para a gente a atividade 4. Agora é com você. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra x. Então ele quer saber esse valor aqui. Quanto vale x? Então como que a gente vai resolver isso daqui agora? A gente vai montar a razão. Ó. 10 sobre 14 é igual, né? Eu montei a razão aqui desse segmento de reta com esse segmento de reta e eu vou manter essa mesma ordem aqui do outro lado agora. 25 sobre x. O 10, para virar 25, é só multiplicar por 2,5. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui no 14. Eu também vou multiplicar por 2,5. E 14 vezes 2,5 resulta em 35. Nossa, professor, mas eu não consigo entender. Eu não consigo ver de imediato que se eu pegar o 10 e multiplicar por 2,5 vai resultar em 25. Então faz o cálculo normal, não precisa de fazer de cabeça. Isso daqui auxilia a economizar tempo, mas se você não enxerga, não tem problema. O que a gente vai fazer então? 10 sobre 14 igual a 25 sobre x. Igualdade entre duas razões, o que a gente faz? Multiplica cruzado. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 10 vezes x, 10x. 14 vezes 25. E agora, vamos ter que montar a conta? Não, não vamos montar a conta. Ó. 14 não é 10 mais 4?
Então, 10 vezes 25, multiplicar por 10 é só colocar o zero, 250. 4 vezes 25 é quanto? 100. Então, ó, 10x é igual a 350. X é igual a 350, o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. A gente pode cortar o zero aqui e o nosso x deu 35 de novo. Obviamente, né, o resultado tem que ser igual. Professor, eu não consigo fazer desse jeito. Não tem problema, vem aqui no cantinho e monta 25 vezes 14. Mas eu já adianto para vocês que esse tipo de multiplicação, que quanto mais vocês treinarem, mais facilidade vocês vão ter de fazer, tá certo? A próxima atividade, utilizando o teorema de Tales, determine o valor de x na figura abaixo, a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Então, ó, a gente tem aqui 7 sobre x é igual a 5 sobre 9. Né? Peguei aqui ó, 7 e o x, montei uma razão, e aqui agora o 5 sobre 9 eu montei respeitando a mesma ordem que eu fiz da reta anterior. O 7 para virar 5, o que, que a gente faz? Difícil, né? Então, eu não vou perder tempo em descobrir que número que eu vou dividir o 7 ou multiplicar, né, para que ele vire 5. O que, que a gente faz? Resolve o padrãozinho aqui, ó, 5 vezes x, 5x, 7 vezes 9, né? 63. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 63 dividido por 5. O que, que a gente faz? Monta a continha aqui, ó. Não vamos inventar moda, né, para achar motivo para errar. Faz a continha se ficar um pouquinho mais difícil. 6 dividido por 5 dá 1. Sobra 1. Abaixo 3. 13 por 5 dá 2. Sobra 3. Eu quero continuar a minha conta, não tem mais nenhum número para baixar. Põe uma vírgula e põe um zero. 30 dividido por 5, 6. Então, o nosso x aqui equivale a 12,6 centímetros. Beleza? E por fim, atividade 6, a figura abaixo apresenta 4 retas paralelas, R, S, T e U. Agora o nosso feixe de retas tem uma reta a mais, que determinam sobre uma transversal A segmentos de reta de medidas 4, 6 e 8. Então está aqui a nossa reta A, que é transversal, 4, 6 e 8. E sobre uma reta transversal B, os segmentos de reta de medidas x, y e z, então nós temos aqui x, y e z, cuja soma é igual a 54. Aqui a gente tem uma informação muito importante, ó. A soma é igual a 54. O que, que isso quer dizer para a gente? X mais y mais z resulta em 54. É uma informação que ele passou aqui que não pode passar despercebido. E agora, como que a gente vai fazer então para calcular se a gente não tem nenhum valor aqui do outro lado? A gente tem o valor da soma, não é? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou montar uma razão aqui que eu utilize a soma dessa reta, porque eu sei a soma dessa reta. Então, ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa medida 4 mais 6 mais 8, né? Então ficou aqui, ó, 4 mais 6 mais 8 sobre 4. Então, o que, que eu fiz? Preste bem atenção. Ó. Eu peguei tudo por esse pedacinho. Isso aqui vai ser igual a tudo que a gente já sabe que é 54. Por esse pedacinho, né? Aqui, ó, foi tudo por esse pedacinho. Então, aqui é a mesma coisa, tudo por esse pedacinho. E esse pedacinho mede x. Olha lá, a gente tem apenas uma variável. Então, ó, 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. Então, fica assim, ó, 18 sobre 4 é igual a 54 sobre x. Professor, eu já sei que 18 vezes 3 dá 54. Então, quanto que vale o nosso x? Vale 12. Professor, eu não consegui perceber que 18 multiplicado por 3 dá 54. Então resolve multiplicando cruzado, que você vai chegar nesse resultado do mesmo jeito. Então a gente já descobriu o valor de x, que é 12. Agora a gente pode aqui, ó, pegar esse pedaço aqui, ó,
e fazer, como a gente já tem o valor de x, né? Então a gente pode fazer aqui, vou até colocar de outra cor, a gente pode fazer agora ó, 4 sobre 6, olha lá, ó, esse pedacinho com esse pedacinho é igual a esse pedacinho com esse pedacinho. Então ficou 12 sobre y. Professor, 4 vezes 3 é 12. Então quanto que vale o nosso y? 18. Se você não entendeu, multiplica cruzado. 4 vezes y, 4y. 6 vezes 12, 72. 72 dividido por 4 vai dar os mesmos 18. Tá certo? E por fim, agora, a gente vai fazer a proporção aqui, né? 6 e 8, 18 e z, correto? Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó, eu já tenho aqui que x mais y mais z resulta em 54. Eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y, então é só eu substituir aqui. Então, ó, x mais y mais z é igual a 54. O x é 12, o y é 18, o z é o que eu estou procurando. 18 mais 12, 30. Então, 30 mais z igual a 54. Passa esse 30 que está somando para o outro lado, subtraindo. Fica 54 menos 30. Então, o nosso z vale 24. A gente pode fazer desse jeito aqui, né? E se você não quiser fazer desse jeito aqui, você pode montar a sua razão aqui também. A gente poderia fazer 6 por 8 igual a 18 por z. Pode fazer aqui, por exemplo, 4 por 8, 12 por z. Aí fica ao critério seu. Você que vai determinar como que você vai encontrar esse resultado aqui. Existem várias formas de fazer, tá certo? Então essa foi a correção da nossa primeira semana do PET volume 2 do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal. Estou muito feliz com o retorno que eu estou tendo das pessoas que estão assistindo, né? Algumas pessoas elogiando o nosso trabalho e isso daí só dá força para que a gente continue tentando fazer cada vez melhor os nossos vídeos, tá certo? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.